Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando um novo vídeo da série do Setup JJ. Hoje faremos estudos de Petrobras, de Vale S.A., de Cogna Educação, de Magazine Luiza, de Taurus Armas, de Bradesco e do Instituto de Resseguros Brasil, IRBR, né? Eu quero informar que esses estudos aqui estão no sentido de explicar o setup, tá bom, meus amigos? E não eles vão além aí, por isso eu considero eles atemporais, tá? Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre temas positivos para a nossa evolução, para a nossa vida. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem pretendo ser, não comercializo análises, nem nada, né? Tudo aqui é fornecido gratuitamente, tá? Totalmente gratuitamente. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho para que nós possamos evoluir juntos, em conjunto. Essa é a tela do Setup JJ, onde eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço. O objetivo do setup, né, é obter algumas variáveis, o como, o quando, o onde e o porquê das atitudes a serem tomadas no mercado financeiro, com o objetivo principal de obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E o slogan do setup é esse, meus amigos: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a nossa busca. Isso nos faz ganhadores consistentes. O Setup JJ, né, como eu falo sempre, eu classifico de relógio suíço pelo fato de eu trabalhar com indicadores que funcionariam como engrenagens de um relógio suíço, né, no sentido de dar o timing, né, de dar a hora certa, tá? Todos esses indicadores aqui, nós temos mais de 80 vídeos já publicados, explicando cada um deles, de como foram criados, de como foram feitas as calibragens de cada um, como foi desenvolvido, inclusive o JJ Index, que foi desenvolvido por nós, tá? Com uma leitura que é do PVT, mas ao mesmo tempo é uma leitura do próprio JJ Index, tá? O PVT é o indicador que faz parte do JJ Index, né? Ele é a base do JJ Index, porém nós desenvolvemos aqui uma forma de interpretar o mercado com outras variáveis, dando sinais de compra, de venda e de esperar, né? Nós também trabalhamos aqui, é importante dizer, com o Fibonacci do chefe, né? Do Marco Aurélio Rossi, tá bom? E a gente precisa sempre lembrar também que nós trabalhamos sempre em nossos vídeos com a principal peça de qualquer setup. Essa principal peça, meu amigo, somos nós mesmos, tá? Quando essa principal peça vai bem, isso é refletido na nossa conta de investimentos. Do mesmo jeito, quando nós não vamos bem, a nossa conta de investimentos não mente, né, meus amigos? Então cuidem bem da principal peça de qualquer setup, não só do Setup JJ, tá? A parte emocional da gente, a parte de preparo técnico também, inclusive físico, é muito importante, a nossa saúde, né? Mens sana in corpore sano, como diria Juvenal. Vamos lá. Estudos de PETR4, ou seja, ações preferenciais nominativas de Petrobras, Vale 3, né, ações ordinárias nominativas de Vale S.A., COGN3, ações ordinárias nominativas de Cogna Educação, MGLU3, ações ordinárias nominativas de Magazine Luiza, Magalu, TASA4, TASA 4, né, ações preferenciais nominativas de Taurus Armas, BBDC4, ações preferenciais nominativas de Bradesco S.A. e IRBR3, ações ordinárias nominativas de Instituto de Resseguro Brasil, né?
Eu preciso lembrar, mais uma vez, nós já fizemos inclusive alguns esclarecimentos em vídeos passados, né? Que todo ticker, né? Que é esse código aqui da ação, para quem ainda não sabe, o nome do código da ação é ticker, né? Quando ele tem na B3, tá? O final 3 quer dizer ações ordinárias nominativas. O final 4 sempre quer dizer ações preferenciais nominativas, tá? Então vamos fazer os estudos de todas essas ações hoje, né? Esses ativos, né? No setup JJ e mais alguns depois também nos nossos gráficos comparativos, tá? Vamos começar com estudos de Petrobras, ações preferenciais nominativas no setup JJ. A gente tem deixado sempre essa tela aqui para quem se interessar tirar um print, tá? Essa tela aqui nada mais é do que a dinâmica do Fibonacci, né? Ou seja, são os prováveis caminhos do Fibonacci, desde o filé mignon até o fibo violino e por aí vai, tá? Então, quem se interessar, tire um print aí. A gente sempre mantém esses demonstrativos aqui da dinâmica do Fibonacci impressa, tá? Colada na mesa da gente de trabalho, para de vez em quando a gente dar uma relembrada, por mais que já estamos há muito tempo, mas é sempre bom ter à mão. Vamos começar com Petrobras, então, né? Esse é o gráfico mensal de Petrobras, tá? Aqui a gente sempre já falou, né, exaustivamente sobre a crise desculpem, essa aqui é a crise do subprime, né? Aqui é o começo do governo passado do PT, a crise do subprime, uma recuperação, se vocês verem, ó, ele não rompeu o topo anterior, ou seja, desde a crise do subprime, a linha de tendência já era de queda, né? E aqui foi a queda do governo Dilma, no CEF, né? Ó, ela deu uma recuperada pelas questões que a história já demonstra, né? De uma certa uso da máquina pública para a recuperação da economia, no sentido de ganhar a eleição na época. A conta da gastança pública na época veio e automaticamente a bolsa caiu, rompendo inclusive o fundo da crise do subprime, né? Ou seja, a crise do governo passado do PT foi mais forte inclusive do que rompendo o fundo, né, da crise do subprime. Houve uma recuperação na era Temer, tá? Veio o Joesley Day, né? O que deu um problema sério. Veio a crise da pandemia. Viemos a recuperação do ativo, tá? A gente está falando de Petrobras. Ela bateu o topo histórico aqui, tá bom, meus amigos? Ó, né? Agora aqui antes das eleições, né? E a situação atual é essa aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. A situação atual é essa aqui. A gente está com esse candle aqui, ó, tá vendo? É um candle de alta agora em janeiro, tá vendo? Esse é o candle do mês de janeiro de 2023, tá vendo? O ativo chegou a cair bem, ó, né? Em dezembro ele caiu mais, ó. E ele tem formado um doji aqui nessa região aqui do 76, do 111, né? Do Fibonacci aqui, tá bom? A gente observa aqui também as médias de 9 apontadas para baixo, a de 27 ainda para cima, ou seja, o MACD 18 está começando a querer fechar essa compra, né? As próprias bandas de Bollinger começaram a fechar também, perda de volatilidade, perda de volume, tá vendo? Nível de Fibonacci está aqui, importante, 111, né? Sendo que o preço bateu nesse 111 aqui, ó, do Fibo azul, tá vendo? Né?
O JJ Index, ó, o PVT, voltou para dentro da banda de Bollinger, dando o sinal da regressão à média, do mesmo jeito que o CCI também voltou da linha de 200 para baixo, tá vendo? E tá para virar para venda aqui no momento que ele romper a linha do 100, o CCI estará dando o sinal de venda, tá? Olhando o gráfico semanal, né, de Petrobras, né, nós vemos aqui mais claramente quando o preço bateu 111 do Fibonacci em azul, formando essa queda, né? O preço que era comprado aqui, inclusive no MACD 18, ele fechou, ó, virou para venda. Vamos pegar aqui a lupa, né? Olha, olhando aqui mais de perto, a gente também vê essa semana que fechou nessa sexta-feira passada um doji feito, ó, tá vendo aqui, né? O preço está segurando ainda nessa linha de tendência aqui, mas a gente vê as médias apontadas para baixo, ó. Tanto a de 27 quanto a de 9 apontadas para baixo em Petrobras, né, no gráfico semanal. O preço aqui nessa convergência de Fibonacci, né, do 111 do amarelo e o 76 do Fibonacci em azul, né. A gente vê, de certa forma, uma tentativa de recuperação do ativo, porém, né, essa é a situação atual, né? Médias apontadas para baixo, bandas de Bollinger fechando, né? Volume aqui segurando aqui, JJ Index prestes a virar para venda, tá vendo? Ó, o PVT está colado na média de 50, CCI 50 já está vendido desde aqui, ó. Nesse ponto em que o JJ Index deu o sinal da regressão à média, ó. Tá vendo aqui, ó, né? Onde o CCI rompeu a linha de 100 para baixo no gráfico semanal, tá? Olhando o gráfico diário, né, de Petrobras, a gente observa novamente aqui, ó, a convergência, né, de fibras, ou seja, o 127 aqui do verde com o 111 do azul. O preço rompeu. Quando a gente fala de tendência, por que é tendência de queda? Topos e fundos descendentes, tá vendo? Aqui o que aconteceu? Uma falha de fundo, ó. Preço bateu aqui, né, nesse nível do Fibonacci, né, que é o 127, e segurou, tá vendo? A banda de Bollinger começa a fechar. O preço chegou na duzentona. Será que ele rompe aqui? A gente vê que as médias de 9 e 27 estão flats, é de 200 também, né? O MACD também está vendido, flat. JJ Index vendido, volume caiu, ó, né? JJ Index vendido com PVT meio virado para baixo, tá? C6 50 chegou a dar compra aqui, ó, né? Onde o PVT tinha subido, ó, mas o PVT está perdendo a força dele aqui, né? Indo para o gráfico de 60 minutos, né, de Petrobras, a gente vê a dança das cadeiras aqui, né? A gente vê dezembro aqui, que teve uma relativa perda, uma tentativa de recuperação, que não rompeu o topo anterior, tá vendo? Outra queda, que não rompeu o fundo anterior, tá vendo? Automaticamente a gente faz aqui um triângulo, né? Ó. Né? A gente faz um triângulo aqui. Média de 200 flat, média de 9 também flat e média de 27 ligeiramente apontada para cima. MACD comprado, mas olha, banda de Bollinger fechando, perdendo a volatilidade aqui dessa alta. Volume caindo. JJ Index está comprado com PVT flat, ó. C6 50 também está comprado, mas olha, ele está no nível do zero. O nível do zero do C6 50 é um ponto de topo fundo, né? É um ponto de topo ou fundo, né? Possível topo ou fundo. Sendo que a média, a duzentona está aqui, que é dura de romper. Vamos ver o que acontece aí, né? Ela já fez esse throwback aqui, ó, né?
o preço fez esse throwback aqui na duzentona e voltou para baixo, né? Onde ela rompeu aqui, outro throwback aqui também, né? E esse é o caminho do que tem acontecido. Olhando o triple screen, então a gente vê aqui, né, que o preço bateu no topo histórico dele lá, porém ele caiu consideravelmente, né? No gráfico diário a gente também vê linha de tendência de queda aqui, né? E nos 60 minutos a gente vê esse triângulo formado aqui, que vamos ver o que será decidido, né? Sendo que o topo ocorreu uma falha e o fundo também, né? Ou seja, o preço está funilando aqui justamente na média de 200 nesses níveis de Fibonacci. Esse é o contexto do ativo aí para a semana, tá? Vamos ver aí estudos de Vale 3, né, no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, de Vale. Aqui está o histórico de todo o ativo, né? Eu sempre lembro desse topo duplo. A gente vê uma recuperação muito forte, né? Inclusive também por conta até do minério de ferro, que tem subido de certa forma razoavelmente. Aí a gente vai ver nos gráficos comparativos também, tá? Então o ativo tem dado uma boa recuperada. A gente vê a média de 9,27 apontadas para cima e de 200 também. A gente precisa lembrar que o mercado brasileiro como um todo, em um conjunto, tem caído bem. Mas Vale e as metaleiras têm dado uma recuperada boa, tá? Como a gente já falou em outros vídeos, nem todo o ativo, quando o índice está caindo, quer dizer que ele vai cair também. O caso aqui é um ativo forte, né, que tem um bom percentual do índice Bovespa, né, porém que ele está subindo, tá? Está subindo e tem com uma relativa força. Ó. A gente vê JJ Index comprado, a gente vê CCI comprado aqui na linha de 100, né? Ele rompeu aquela consolidação que tinha, né, do ano passado, que a gente demonstrou, e foi embora, tá? MACD comprador, tá vendo? Banda de Bollinger que dá meio fechada aqui, mas ela ainda vai abrir, né? Ela ainda está seguindo esse movimento anterior aqui, né? Olhando o gráfico semanal, né, de Vale, a gente vê o topo duplo, né? A gente vê a recuperação, olha as médias apontadas para cima, tanto a de 9, quanto a de 27, quanto a de 200. MACD também comprado e crescente, tá vendo? Comprador. Bandas de Bollinger abertas para cima. A gente rompeu aqui o nível do 76 desse Fibonacci. Já deixamos esses outros níveis de 76 aqui para trás, né? Temos alvo aqui, né? Aqui, alvos de Fibonacci. Temos esse problema aqui do volume caindo, tá vendo? O preço, o JJ Index chegou a ser sobrecomprado, porém, ó, o PVT agora está colado aqui na banda de Bollinger de 50, né? C650 também aqui, ó, ele tá para romper a 100 para cima, né? Sendo que o sinal de compra dele veio aqui de trás, ó, né? Como do JJ Index, claramente ele veio daqui, ó, tá? O do CCI veio daqui, ó, né? Sendo que teve esse sofrimento todo e por aí vai, né? Olhando o gráfico de Vale, né, diário, a gente vê aqui, ó, que ocorreu, né, uma linha de tendência de queda. O ativo fez aqui um fundo duplo, tá vendo? E aí começou a linha de tendência dele de alta, ó, né? A gente precisa observar os gaps também, né? A gente já falou muito que Vale virou ativo dos gaps, né? Temos linha de tendência de alta, ó, topos e fundos ascendentes, tá vendo? Né? Essa é a linha de tendência. A gente precisa lembrar aqui, né, daquela frase do Al Brooks que a gente sempre fala: 80% das tentativas de reversão falham, né? Por isso que vem essas correções, né? Essa é uma adaptação da terceira lei de Isaac Newton, né? Da terceira lei de Newton, que é a lei da inércia, né? Um corpo em movimento tende a se manter em movimento. A gente vê um problema aqui, né? De queda de volume, ou seja, de uma divergência, tá vendo? JJ Index está comprado, né? C650 está aqui na linha do 100, né?
Nós temos divergências também com C650, tá vendo? Níveis de Fibonacci aqui, o 76 rompido, né? O 111 aqui do Fibo branco, estamos aqui no 141 desse Fibonacci em branco, tá vendo? Justamente nesse ponto aqui. Linha de tendência de alta atualmente aqui também no diário, né? Olhando o gráfico de 60 minutos de Vale, né? A gente vê aqui que o ativo, ó, fez uma consolidação aqui também, ó. Tá vendo? Ele ficou durante algum tempo nessa região, né? Porém, rompeu aqui também, né? Já rompeu aqui, fez uma correçãozinha, banda de Bollinger aberta, né? Dando volatilidade dessa alta. As bandas de Bollinger de 9,27 apontadas para cima, com MACD 18 comprador, banda de média móvel de 200 também apontada para cima, né? Aqui, ó, no gráfico de 60 minutos a gente vê um crescimento do volume aqui já. JJ Index comprador com o PVT colado na banda de Bollinger de 50. O CCI que fez a regressão à média aqui, como aqui também fez, né? Ele já começou a virar aqui de volta para cima, né, pessoal? E a gente vê, né, agora aqui uma linha de tendência de alta, ó. Impulsão, correção, impulsão, correção e começa a querer retomar aqui a alta, tá? Essa semana eu observei algumas quedas aí no minério de ferro, ficou mais ou menos uma coisa mista, né? Alguns dias a gente teve altas do minério, outros dias uma queda, sendo que o saldo foi positivo da alta ainda, tá? Do minério. A gente vai ver no gráfico comparativo isso, inclusive. Olhando então o contexto do ativo de Vale, né? A gente vê que tem linha de tendência tanto no semanal, quanto no diário, quanto nos 60 minutos de alta, né? Essa é a linha de tendência do ativo, tá? Não significa que é seguro que vai subir, mas a tendência é que vai subir. Vamos lá fazer estudos de Cogna Educação no setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Cogna, né? A gente vê que o ativo abriu aqui nesse ponto, né? Aqui foi o IPO do ativo, ou seja, o preço dele já está abaixo do IPO e o fundo histórico está aqui, ó. Justamente nesse 127 do Fibonacci da pandemia, né? Fibonacci da pandemia eu já expliquei várias vezes, né? Eu peguei o topo anterior à pandemia e o fundo da pandemia, onde estão traçados aqui o 0 e o 100, né? A gente segurou aqui no 111 do Fibo da pandemia, tá vendo? O preço está aqui nessa região, né, do 111 do Fibo da pandemia, sendo que, olha, a gente vê o MACD vendedor com as bandas de Bollinger apontadas para baixo, tá vendo? De 27 de 9. Desculpem, as médias móveis apontadas para baixo, né? Banda de Bollinger também está aberta para baixo. JJ Index vendedor, C650 aqui nessa dança aqui na linha do menos 100, né? Isso é o gráfico mensal de Cogna, né? Olhando o gráfico semanal de Cogna, né? A gente também vê uma linha de tendência de queda, onde o próprio a média móvel, né? A própria média móvel exponencial de 200 está apontada para baixo, a de 9 de 27 também, né? A gente vê aqui uma regressão à média, ó, tá vendo? Dos últimos tempos. MACD vendedor e crescente, tá vendo? Bandas de Bollinger abertas para baixo. Volume deu uma caída, né? JJ Index vendido. C650 também vendido aqui na menos 100, né? E lembrando mais uma vez, estamos aqui no nível do 111 do Fibonacci da pandemia, né? Que é um ponto de reversão violino, né? Rompendo, próximo alvo 127, 141, 161 aqui para baixo, tá? Vamos agora para o gráfico diário, né, de Cogna. Olhando o gráfico diário, meus amigos, a gente vê que o preço, ó, fez uma recuperação aqui, ó. Impulsão, correção, tá vendo? Ó? Isso
topos e fundos ascendentes, linhas de tendência de alta, tá vendo? Sobe de escada, né? É um axioma do mercado financeiro. Desce de elevador, tá vendo? Geralmente é muito disso, tá, pessoal? O ativo, para subir, ele demora um tempo maior e cai de elevador, como é falado, né? A gente viu esse movimento de recuperação de Cogna no ano passado e após a eleição a gente viu uma nova derrocada de Cogna, né? A gente vê, ó, que aqui houve o sinal da regressão à média no mesmo ponto que houve aqui também no JJ Index. A situação atual, né, é que a média de 9 aqui tem uma regressão à média, ó, tem uma falha de fundo, ó, né? Aqui, ó, o fundo de agora não está mais baixo do que o fundo anterior, ou seja, quebrou a linha de tendência de queda aqui, né? Vamos ver se isso aqui vai virar uma linha de tendência de alta nesse rompimento aqui do topo anterior, tá? É assim que a gente vê a linha de tendência. A gente vê que a média móvel de 9 está flat, querendo virar para cima, a de 27 apontada para baixo, a de 200 também, MACD vendedor, né? Porém minguante, banda de Bollinger fechando, né? Ou seja, uma quebra dessa linha de tendência de queda aqui. JJ Index está vendedor ainda, mas o PVT virando para cima, indo ao encontro da média de 50, né? E o CCI, ó, já deu uma descoladinha aqui, pequena, mas deu uma descoladinha pequena da linha do menos 100, né? Olhando o gráfico de 60 minutos, opa, me perdoem, gráfico de 60 minutos de Cogna, ó, a gente vê a linha de tendência de queda, a gente vê uma recuperação, a gente vê o teste desse topo aqui, ó, tá vendo? E a gente vê uma nova queda com uma nova tentativa de recuperação, ó. Esse fundo aqui, ó, rompeu esse outro fundo, ó. Porém, ainda tem esse outro fundo aqui no gráfico de 60 minutos, tá bom, meus amigos? Começamos aqui uma nova tentativa de recuperação olhando o gráfico de 60 minutos, tá? Porém, banda de Bollinger de média móvel exponencial de 200 apontada para baixo. Olha a banda de Bollinger aberta aqui dando volatilidade para alta, média de 9,27 apontada para cima, com MACD comprador e crescente, tá vendo? O volume deu uma crescida assim, né? Apesar que depois caiu bem. JJ Index comprado, ó, com PVT apontado para cima. CCI também comprado e para cima, tá vendo? Ó? Aqui no final ocorreu uma divergênciazinha, tá vendo? Que foi um sinal aqui da possível reversão do movimento, né? Níveis de Fibonacci, ó, o menos 11 aqui, né? Estamos aqui agora chegando ao 23, o alvo aqui acima, tá vendo? Olhando o gráfico, olhando aqui o contexto do ativo, né? A gente ainda vê linha de tendência de queda, tá bom, meus amigos? Nos 3 tempos gráficos aqui do Triple Screen. Tanto no semanal, quanto no diário, quanto nos 60 minutos até esse rompimento do topo anterior aqui, tá bom? A partir do rompimento desse topo anterior, se romper, a gente começa a acreditar numa nova linha de tendência de alta. A gente vê a oportunidade aqui de compra, sim, porém com toda a cautela, né? Porque a duzentona está aqui, ó. E a duzentona a gente já sabe, olha aqui, ó. Ela é dura de romper, ela foi testada aqui, ó, tá vendo? E não foi rompida, né, para cima. Então, todo cuidado aqui é pouco, tá? Com esse ativo. Acho um ativo relativamente arriscado de entrar numa compra aqui, né? Eu opero muito pouco esse ativo ultimamente, mais para venda inclusive. Então, se eu fosse procurar alguma coisa para compra, eu procuraria um outro ativo mais seguro, né? Vale, por exemplo, está sendo muito mais seguro para comprar do que Cogna, né? A gente sempre fala que a primeira função de nós traders é mantermos o nosso capital. A segunda que é ganhar dinheiro. E a terceira, quando a gente estiver ganhando dinheiro, a gente correr atrás de ganhar mais dinheiro ainda de forma consistente.
Então a gente trabalha muito com a segurança também do movimento e comparando, a gente está no terceiro ativo analisado hoje, nós vamos analisar outros, mas comparando Vale com Cogna, eu compraria a Cogna. Me perdoem. Comparando Vale com Cogna, eu compraria, claro que sim, Vale. Cogna não. É mais arriscado isso aqui. O lucro pode ser maior? Pode. Mas como eu digo, a nossa primeira função é manter o capital. E aqui o risco é maior, né? Vamos lá para estudos de Magazine Luiza no setup JJ. Esse, meus amigos, é o gráfico mensal de Magazine Luiza, né? A gente vê a abertura de capital aqui, né? Em torno de 2011, tá vendo? A gente vê o topo histórico aqui, né? Do ativo, né? Que ele chegou a bater aqui, né, meus amigos, em R$ 27,50 e hoje é somente uma fração, ó, 10% praticamente do ativo, né? R$ 2,76 é o valor da ação, que um dia valeu R$ 27,50, né? A gente vê que o ativo passou o período dele de abertura bem relativamente aqui estável, até que por volta de 2017, né, ele deu uma subida aqui bem grande, ó, né, nesse período aqui, ó, tá vendo? Aqui o JJ Index deu compra, tá vendo? O JJ Index deu compra aqui, ó, né? Quem comprou aqui e saiu na venda do JJ Index, ó, né, teve um ganho considerável, né? Do mesmo jeito o CCI também deu a compra aqui, né? E aqui ele deu a venda, tá vendo? Olha o relógio suíço funcionando, tá vendo? Então, no gráfico mensal aqui a gente vê as médias móveis apontadas para baixo, tanto a de 27 quanto a de 9. MACD vendedor e crescente, bandas de Bollinger abertas, tá vendo? JJ Index vendido, CCI 50 também vendido aqui na linha do menos 100. Indo para o gráfico semanal de Magazine Luiza, né? A gente vê a alta aqui, a gente vê a crise da pandemia aqui, ó, topo fundo da crise da pandemia. A gente vê a recuperação, ó, né? E a gente vê a queda, né? A gente vê a queda do ativo que é muito forte, tá? Foi muito forte essa queda aqui. E ele ainda está vendido aqui, né? O JJ Index vendido, médias todas as três apontadas para baixo, né? Banda de Bollinger aberta dando volatilidade da queda, né? Segurando aqui no 111 desse Fibonacci em azul, né? Sendo que ele cumpriu esse filé mignon aqui do fio amarelo, tá vendo? Né? Indo para o gráfico diário, né, de Magazine Luiza, a gente também vê uma linha de tendência de queda. A gente vê aqui uma tentativa de recuperação, né? O fundo está aqui, né? Onde ele foi testado aqui também. Ó. Vamos dar uma olhada nesses candles aqui mais de perto, né? Olha como é que tá, né? Tá vendo? É média de 9, ligeiramente virada para cima, média de 27 flat. A gente vê aqui o MACD 18 vendido, porém minguante, né? A gente vê as bandas de Bollinger também fechando, dando perda de volatilidade para esse movimento da queda, né? Vemos a média de 200 também apontada para baixo. JJ Index está vendido, mas olha o PVT virado para cima ainda ao encontro da média de 50. Será que vai dar compra? CCI 50 já meio que deu uma comprinha aqui já, né? Mas, porém o JJ Index ainda não deu a compra dele, apesar do PVT estar comprado, tá? O JJ Index ainda é vendido, mas o PVT virado para cima, ele é comprado, né? Ou seja,
é um saldo de volume ponderado pelo preço, né? Lembra a fórmula do PVT, né? Indo para o gráfico de 60 minutos, né, de Magazine Luiza, a gente também vê a linha de tendência de queda, tá vendo? O preço tem tentado aqui se recuperar. A gente vê aqui, ó, claramente uma consolidação. Ó, vou traçar a partir daqui. Aqui tem uma consolidação, tá vendo? Onde o preço está testando de novo, ó. Média móvel de 200 apontada para baixo, média de 9,27 apontadas para cima, com MACD comprador. Olha a banda de Bollinger aberta dando volatilidade para o movimento. Porém, né, estamos aqui, tá, meus amigos? JJ Index comprador, né, com o PVT colado aqui na banda de Bollinger de 50. CCI 50 também comprador, querendo romper a linha de 100 aqui para cima, né? Esse é outro ativo que ensaia uma recuperação aqui, porém não me dá uma segurança como vale, igual eu falei, né? Mas ele ensaia uma recuperação. As linhas de tendência são de queda, né? Tanto no semanal, quanto no diário, quanto também aqui no 60 minutos. Mas ele ensaia aqui talvez uma possível recuperação, tá, meus amigos? São ativos para mim, como eu digo, para day trade e um swing trade de uma semana. No seguro, por exemplo, um ativo desse na operação de jeito nenhum no final de semana, tá? No final de semana muita coisa pode acontecer e na segunda-feira todo o seu ganho que você tiver ser devolvido ou ficar até negativo e perdedor, né? Vamos lá para estudos de Taurus Armas no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, de Taurus Armas. Essa é a linha do tempo que demonstra que o preço ocorreu aqui. A gente viu uma boa recuperação aqui, ó, a partir de 2019 de Taurus Armas. Ele não bateu o topo histórico, né? Ele não rompeu o topo anterior, tá vendo aqui no mensal, né? O topo histórico tá aqui, né? Lá em 2012 por aí, tá vendo aqui, ó. Porém, né, o preço começou a cair aqui, né? Começou a cair, despencou aqui, ó, o 111 do Fibonacci, despencou o 76, abriu aqui o filé mignon desse Fibonacci, ó. Lembrando que nós temos aqui a média de 200, que está flat agora, né? Aqui, logo aqui abaixo, que é dura de romper. As linhas das médias de 9 e 27 estão apontadas para baixo. A MACD começou a abrir a venda aqui, né? Bandas de Bollinger ainda não abriram, o volume caiu bem, né? JJ Index deu a regressão à média aqui, tá comprador ainda, mas o PVT tá flat com a média ainda ao encontro aqui, pode ser que vire para venda, pode ser. C6 50 já virou para venda aqui, né? E a regressão à média do JJ Index já está aqui atrás, ó. Olhando o gráfico semanal, né, de Taurus, a gente observa esse nível aqui do 76 do Fibonacci, onde foi o topo, né? Olhando esse gráfico aqui, claro, né? Não é o topo histórico, mas é o topo do gráfico, tá bom? E aí veio uma linha de tendência de queda para cá e aqui uma linha de tendência mais forte ainda caindo, né? A gente vê que esse 76 do Fibonacci aqui foi rompido já para baixo. A média de 200 já foi rompida para baixo também, né? Vamos ver se isso aqui vira um pullback ou se a força da venda vai embora, né? JJ ainda que está vendedor, ó, mas meio embolado aqui, né? Médias de 9,27 apontadas para baixo, MACD também vendido e crescente, tá vendo? Bandas de Bollinger abertas, dando volatilidade para queda. C6 50 aqui brincando na menos 100 aqui, né? Volume, ó, bem baixo, né, meus amigos? Vamos para o gráfico... só uma coisa, né? Linha de tendência de queda, claro, né? Vamos para o gráfico diário, né, de Taurus Armas, onde a gente também vê aqui, ó, a linha de tendência clara de queda, né, meus amigos? Média móvel de 200 apontada para baixo, de 9,27 também, MACD vendedor. Olha a banda de Bollinger, né, aberta para baixo, dando volatilidade da queda, né?
A gente vê uma quedazinha aqui do volume também, JJ Index vendido, tá vendo? PVT chegou a tocar aqui, ó, na média de 200 e voltou um pouquinho para cima. Ó. Esse aqui é sinal de regressão à média do JJ Index, né? CCI 50 está aqui na linha de menos 100. Pode ser que vire uma venda aqui mesmo, né? Desse sinal de... Ou, me perdoem, pode ser que vire um sinal de compra aqui do CCI, tá? O JJ Index vai demorar um pouco mais, né? Vemos os níveis de Fibonacci, né? O 141 aqui, ó, do Fibo verde. O 61 está logo aqui abaixo, né? E aqui acima o 127 e o 111, né? Indo para o gráfico de 60 minutos, né, de Taurus Armas, a gente também vê claramente aqui uma linha de tendência de queda, com recuperações. O preço nunca cai ou sobe em linha reta, tá, meus amigos? A gente sempre precisa lembrar disso. Porém, a gente vê aqui, ó, topos e fundos descendentes, ó. Isso é linha de tendência de queda, tá bom? Ó. Tá aqui o preço agora, né? No 111 do Fibonacci aqui, ó, desse Fibonacci em branco, né? Tá aqui agora, tá? Bandas de médias móveis de 9 e 27 flat, com MACD comprador, mas também flat, né? Meio numa consolidação. Bandas de Bollinger aqui também flat. Média de 200 apontada para baixo, né? Segurando o negócio da tendência. JJ Index vendido, tá vendo? CCI, né? Ele deu a compra aqui, porém está na linha do 100 aqui, né? Que é a região de possível suporte ou resistência, né? Suporte para quando é queda, resistência para quando é alta. Vamos lembrar disso também. São conceitos básicos, né, de análise técnica. Olhando o contexto do ativo, a gente vê linha de tendência de queda no semanal, linha de tendência de queda no diário e linha de tendência de queda também nos 60 minutos, né? Então essa é a visão aqui de Taurus Armas, tá? Do contexto de Taurus Armas. Vamos agora para estudos em Bradesco, né, no setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Bradesco, né? Nós vemos aqui o histórico do ativo, dentro de todas aqueles eventos, né, de crises e tudo que a gente sempre comenta aí durante o tempo, né? Aqui é uma análise, né, mais ou menos desde 2004 para hoje, né? Ou seja, uma boa quantidade de anos aí, perto de 20 anos, né? Sendo que a crise da pandemia está aqui, então automaticamente nós temos o FIBO da pandemia, o topo e o fundo aqui, ó, tá vendo? Né? O ativo fez essa consolidação durante um bom tempo aqui. Ele no terceiro trimestre, né, de 2022, ele oferiu um resultado bem aquém das expectativas, muito abaixo, né? Então o preço deu uma despencada boa, agora tenta recuperar, ó, né? O que eu chamo isso aqui é de uma regressão à média, porém, ó, tá colado aqui na banda de Bollinger, né? O volume vendedor deu uma crescida, tá vendo? JJ Index está vendido, C6 50 também vendido com a linha dele abaixo da linha do menos 100, tá? Isso aqui é gráfico mensal, né? Indo para o gráfico semanal, né, de Bradesco, ó, a gente vê, ó, topos mais baixos do que topos anteriores, tá vendo? A consolidação está aqui, segurando na duzentona até o rompimento do resultado, como falamos, do terceiro trimestre de 2022. Vamos ver como é que vai vir o balanço aí do quarto trimestre, né? Aqui tem a regressão à média após a queda, ó, um crescimento do volume comprador. JJ Index está vendedor, está sobrevendido ainda, que o PVT aqui ainda nem rompeu para dentro a banda de Bollinger de 50. O CCI, ó, tá mais ou menos aqui já dando a regressão à média já mais seguramente, né? Porém, a gente ainda vê uma linha de tendência de queda, tá bom, meus amigos? Ó, fundo anterior, tá vendo? Ó, rompido, ó, né? Linha de tendência de queda, ó, impulsão, né? Aí vem aqui, ó, impulsão, correção, ó, né? Fundo aqui, ó, veio para cá, ó, o fundo anterior aqui, né? Então, níveis de Fibonacci em menos 11 está aqui, né? O 23 aqui, cumprindo aqui, ó, esse filé mignon, né? Bandas de Bollinger abertas, né? Dando volatilidade para queda.
média de 9, 27 e 200 apontadas para baixo com MACD, ou seja, vendedor e crescente, tá bom, meus amigos? E vamos para o gráfico diário, né? No gráfico diário, ó, de Bradesco, a gente vê a consolidação aqui, né? Com os testes, a queda, ó, tá vendo? Média de 200 apontada para baixo, de 9,27 para cima, com um MACD vendedor ainda, porém minguante. Olha o preço aqui, rompendo as médias, né? Para cima, né? JJ Index vendido ainda, mas o PVT já meio ligeiramente virado para cima. Será que ele rompe aqui dando compra? C6 50 já fez um kick aqui na menos 100 e virou para cima, né? Volume até que deu uma crescidinha aqui, tá vendo? Indo para o gráfico de 60 minutos, ó, de Bradesco, a gente também ainda vê uma linha de tendência de queda. A neckline está aqui, ó, né? Se o preço romper aqui, a gente pode virar uma linha de tendência de alta aqui nesse gráfico. A duzentona está aqui, o preço já deu a rompida aqui, né? Sendo que as bandas de Bollinger estão abertas para cima, tá vendo? JJ Index comprado, mas olha o volume como caiu, ó. Nós temos uma divergência, tá vendo? O preço com volume, tá? JJ Index comprador, CCI também comprador aqui nos 60 minutos, né? Isso aqui é uma reação do ativo, né? Uma reação do preço tentando voltar aqui para alguma linha de tendência de alta nos 60 minutos, tá bom? Então, olhando o contexto do ativo, ó, a gente vê linha de tendência ainda no semanal de queda, né? No diário também e no 60 também, porém a gente tem essa tentativa aqui de uma recuperação, tá? Nos 60 minutos é o gráfico que está comprador, tá? Podendo virar aqui, né, para essa semana, podendo, né? Possivelmente, não estou falando que vai virar, né? Ainda vejo vale para compra aqui o ativo mais seguro de todos os analisados até agora, né? Porém aqui no diário pode ser que vire uma compra também aqui no JJ Index, tá bom? Vamos para a análise de IRB, né? Instituto de Resseguro Brasil no Setup JJ. Meus amigos, eu quero lembrar que IRB, nessa última revisão do índice Bovespa, ela foi excluída do IBOV, tá? Automaticamente, quando acontece isso, o ativo perde muito, tá? Tanto em, principalmente, né, em volume, pelo fato de, por exemplo, os fundos de investimentos, né, pela regra, né, pela legislação, não poderem aplicar em fundos que não estejam no IBOV, né? Automaticamente, os fundos que tinham IRBR comprado são obrigados a se desfazerem desses ativos por conta da legislação. Automaticamente, os grandes players, né, quando vão embora, o volume de negociações do ativo cai muito, né, e prejudica muito a ação, tá bom? Esse é o gráfico mensal de Instituto de Resseguro Brasil, né, o IRBR, né? A gente vê, ó, que o IPO do ativo foi aqui e ele já foi rompido para baixo, ó, ou seja, o preço atual está bem aquém do preço do IPO desse ativo que foi por volta lá de 2017, tá vendo? E rompeu bem para baixo já, segurando aqui, ó, agora, né, nesse 111 do FIBO da pandemia, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, mais de perto. Vou colocar uma lupa para a gente ver aqui os candles, ó, tá vendo? Ele está fazendo uma regressão à média aqui nos últimos meses, tá vendo? Para a média de 9, só que a gente vê a média de 9, de 27 apontadas para baixo, né? A gente vê uma queda de volume aí, tá vendo? Né? Tá no nível aí do 111, nessa convergência inclusive de fibos, olha aí, ó. Do fibo mais longo, que é o amarelo, com o fibo da pandemia, que é o roxo, né? JJ Index sobrevendido, ó, PVT tentando voltar aqui para dar regressão à média, e o C650 aqui tá meio compradinho aqui, mas bem tranquilo, né? Olhando o gráfico semanal de RBR, a gente também vê uma grande linha de tendência de queda, tá bom? Ó, desce de elevador, né, meus amigos? Sobe de escada, desce de elevador, né? E agora, esse caminho aqui, rumo onde ele chegou, agora está segurando, por enquanto.
no 111 desse Fibonacci. Porém, a gente vê todas as médias apontadas para baixo, MACD vendedor, CCI vendedor, mas o PVT virou para cima, né? Fez a regressão à média aqui, o PVT virou para cima. CCI também virando para compra, ó, né? Indo para o gráfico diário, meus amigos, de RBR, também vemos linhas de tendência de queda. Olha a média de 200 também apontada para cima. Porém aqui, ó, o começo de uma recuperação. Ó, um gap aqui, ó. Porém o começo de uma recuperação. O preço está acima, inclusive, da média de 9, que está apontada para cima, de 27 também apontada para cima. Automaticamente também o MACD comprador, né? A gente vê o começo da abertura das bandas de Bollinger, porém olha o volume, né? JJ Index comprado aqui com PVT colado na banda de Bollinger de 50, né? CCI 50 também comprado aqui na linha do 100 aqui, né? Indo para o gráfico de 60 minutos de Instituto de Resseguro, a gente vê um gráfico mais bonitinho aqui, porém olha um gap aqui, ó, né? Steve Nielsen disse que todo gap será fechado, e isso quase sempre acontece mesmo, né? A gente vê que o ativo aqui, a tendência dele já é outra, né? A tendência é de alta, ó, impulsão, correção. Aqui ele não rompeu, né? Nem aqui, ó, topo anterior, né? E nem aqui ainda, tá vendo, ó? O topo tá aqui, né? Porém ele está tentando dar uma recuperada, ó. Média de 200 apontada para cima, de 27 e de 9 também apontada para cima. MACD, ó, comprador, né? E crescente. Banda de Bollinger abertas para cima. Volume aqui segurando aqui, né? JJ Index comprador com PVT flat. CCI que fez a regressão à média aqui, ó, né? Da 200 para baixo, tá vendo? Né? Então, esse é o contexto do ativo, né? Se a gente olhar o gráfico semanal e diário, a linha de tendência é de queda. Nos 60 minutos, a linha de tendência é de alta. Eu lembro mais uma vez que esse ativo foi excluído do IBOV, né? Ele não foi excluído da B3, tá, meus amigos? Há uma diferença, né? As ações eleitas, né, selecionadas para compor o índice Bovespa são as principais ações do índice. São ações que, segundo critérios da B3, têm maior segurança, maior governança e um contexto de maior relevância para a Bolsa Brasileira. Por isso, elas são colocadas dentro do índice, tá? Porém, a gente tem em torno de 500 empresas, mais ou menos, tá? Perto de 500 empresas, companhias, tá? Com ações na B3. E o índice Bovespa compõe em torno de 80 ações, mais ou menos, tá bom? Dentro dessas 80 que a RBR fazia parte, ela não faz mais parte, ou seja, a RBR saiu de certa forma da elite, né, das ações da B3, porém continua sendo uma ação, é uma empresa de capital aberto, né, uma sociedade anônima de capital aberto, que continua com suas ações na Bolsa de Valores, tá? Só não fazem mais parte do índice Bovespa, no qual aqui no começo da explicação eu já explanei o que acontece, né? O porquê, algumas coisas negativas sobre essa exclusão da IRBR, do Instituto de Resseguro, do índice Bovespa, né? Então vamos agora fazer os gráficos comparativos, né? Dentro dos gráficos comparativos, meus amigos, ó, a gente vê, ó, aqui o gráfico de 15 minutos, no qual a gente está comparando o movimento dos preços dos últimos 7 dias, mais ou menos, né? E nesses últimos 7 dias, a ação que mais ganhou foi a RBR, ó, tá vendo? Nos últimos 7 dias, a ação do Instituto de Resseguro subiu 1,24%, seguido de 11,24%, seguido de Magazine Luiza com uma alta de 9,09% nos últimos 7 dias. Ó. Magazine Luiza também deu uma boa recuperada. Olha o minério de ferro aqui também na semana, nos últimos 7 dias, com uma alta de 5,4%, seguido de Vale também, ó, né?
com uma alta de 3,66%, né? Banco Bradesco também subiu 1,74% e Cogna subiu 0,48% nos últimos 7 dias. O mini índice subiu 0,06% e o Ibov, né, o índice Bovespa, subiu 0,04%. Nos últimos 7 dias, ó, o dólar caiu 0,44%, né? A queda é pequena, mas caiu um pouquinho, né? Petrobras caiu nesses últimos 7 dias 5,24%, Tasa caiu 6,69%, né? Aqui petróleo que caiu quase 7%, ou 6,90%, né, por cento, tá? Então, esse é o gráfico comparativo dos 15 minutos, que é a análise dos últimos 7 dias, mais ou menos, né, de variação. Indo para o gráfico comparativo de 60 minutos, a gente está vendo aqui uma comparação mais ou menos dos últimos 30 dias, tá? E a gente também vê que a grande alta dos últimos 30 dias dos ativos aqui analisados hoje, né, foi RBR, né? Porém tem essa falha de topo, né? Como a gente já falou, né? Não é falha de topo não, ó. Mas dentro lá do gráfico era, que aqui tem tem uma coisa, pessoal, que eu acho que é uma falha do gráfico de linha, que ele não conta com o pavio, né, do candle. Depois ele calcula pelo fechamento. Depois eu vou ver se há alguma configuração para fazer isso aqui, porque o pavio conta, tá? Né? Porém, ó, nos últimos 30 dias, IRBR subiu 39%, ó, seguido da grande alta de 13,6% do minério de ferro e 8,50% de Vale, né? Ainda o dólar subiu 0,80%, mini índice subiu 0,58%, e o Ibov caiu 1,72% nos últimos 30 dias, tá? Seguido de Bradesco, que caiu 2,64%, o Cogna caiu 4%, Petrobras caiu 8,6% nos últimos 30 dias, né? Petróleo caiu 10%, tá? Magazine Luiza caiu 13% e Taurus também caiu 13% nos últimos 30 dias, né? Indo para o gráfico diário, né, comparativo, a gente lembra que quando a gente vê o gráfico diário comparativo, a gente está comparando a variação dos últimos 12 meses, tá? Então a gente vê que nesse período a grande alta foi Petrobras, porém ela tem perdido, né? Ou seja, ela chegou numa alta aqui, ó, perto de um pouco mais de 70%, tá vendo? Nos 12 meses. Porém ela já caiu, né? E essa alta agora acumulada está em 21,22%, tá? Vale tem subido, ó. A gente vê a recuperação de Vale, né? E agora a alta de Vale está em 15%, né? 14,96%. Dólar dólar caiu, né? Nos últimos 12 meses 1,63%, né? Ibov caiu em torno de 3%, tá? Nos últimos 12 meses. E a gente vê que as grandes quedas aqui foi IRBR, 67% nos últimos 12 meses. A gente viu a recuperação aqui das últimas semanas e mês, né, de IRBR, mas foi a grande queda do período, tá? IRBR, ó, ela saiu daqui e chegou aqui numa queda perto de 80%, tá bom, meus amigos? Agora, com a recuperação dela, ela está com 67% de queda nos últimos 12 meses. Magazine Luiza caiu também 56,40% nos últimos 12 meses. E Taurus caiu 38%, Bradesco 26% nos últimos 12 meses, tá? A gente comentou aí de Bradesco, né, pessoal? Inclusive falamos sobre a questão do balanço dela do terceiro trimestre e tudo, né? Vamos ver como é que vem do quarto trimestre. Indo para o gráfico semanal comparativo, né? Lembrando que quando a gente vê o gráfico comparativo semanal, a gente está comparando mais ou menos os últimos 4 anos. A gente vê que a grande alta desse período foi Taurus, sendo que já deu uma boa devolvida, tá? Para vocês saberem, Taurus nesse período dos últimos 4 anos chegou a subir perto de 1.700%, tá?
Para vocês terem ideia, a segunda alta grande desse período, ó, estava aqui, que chegou a subir em torno de 500%, ó, né? Que era a Magazine Luiza, né? Que também deu uma devolvida grande e está negativa agora, ó, né? A variação de Magazine Luiza é 33% de queda nos últimos 4 anos. A gente vê a Petrobras, que chegou a dar uma boa subida, ó, chegou a 300% de alta nos últimos 4 anos. E agora a situação dela é de 184% de alta nos últimos 4 anos. Vale tem dado a sua recuperada, que está acumulado nos últimos 4 anos com 150%. Minério de ferro 74%. A grande queda e a RBR, né, que caiu 94%. Ela perdeu do seu valor nos últimos 4 anos, tá bom, meus amigos? É muita coisa de queda, né? Seguido de Cogna, que é quase 80%, né, 79%, e seguido de Magazine Luiza, que é os 33%, o Bradesco perdeu 1,6%, e por aí vai, né? Olhando agora o gráfico comparativo mensal, né? Hoje a gente vai analisar, vai demonstrar alguns gráficos mensais, tá? Por conta disso aqui, ó. Essa grande alta aqui dos últimos 20 anos, quando a gente olha o gráfico mensal, né? De Bradesco, ó. Nos últimos 20 anos, Bradesco foi um ativo que valorizou-se 27%, 27.000%, tá? Valorizou-se 27.000%, depois deu sua devolução, sua recuperação, e agora está aqui, né? É a grande alta dos ativos acompanhados, 13.000% de alta nos últimos 20 anos, né? É a posição atual, mas chegou a 27.000% de alta. O segundo ativo analisado aqui que mais subiu foi Vale, ó, com 3.679%. E o terceiro, Petrobras, com 886%, né? Então a alta de Bradesco é vertiginosa, né, meus amigos? É vertiginosa. Ele está devolvendo agora, não é hora de comprá-lo, segundo a minha visão, né? Cada pessoa faz o que quiser. Eu não compraria ainda Bradesco, para mim não está na hora. Mas é um ativo que quem comprou aqui há 20 anos atrás teve um ganho muito grande, né? Muito grande mesmo. Tirando o Bradesco aqui da coisa do gráfico mensal, né? Que a gente analisa a variação dos últimos 20 anos, ó. A gente vê que a outra grande alta aqui, ó, foi Magazine Luiza, né? Magazine Luiza também, ó, chegou perto dos 5.600% de alta. Longe de Bradesco, que deu 27%, 1.000% de alta, né? Porém, foi uma alta muito considerável. E a atual posição de Magazine Luiza é 499%, ou seja, quase 500% de alta nos últimos 20 anos, né? Ela perdeu muito também. Quem segurou daqui para cá devolveu um lucro gigantesco, né? Por isso que a gente tem que estar sempre de olho, tá, pessoal? Inclusive o pessoal de position e tudo. Eu não acredito muito em buy and hold. Eu acho que tem a carteira de investimento sempre tem que ser reavaliada. A gente vê também que a segunda alta, grande alta aqui foi Vale, né? Nos últimos 20 anos, que está com 3,679% acumulado, né? É um ativo também que se valorizou muito. As altas desses ativos aqui também é tão grande que ofusca dos outros, por isso eu vou tirar tanto o Vale quanto o Magazine Luiza do gráfico aqui, para a gente analisar as outras, né? Porque as outras ficam até emboladas aqui que a gente não consegue enxergar bem. Então, continuando com o gráfico comparativo de mensal, né? Sendo que tiramos Bradesco do gráfico das empresas analisadas de hoje, tiramos Magazine Luiza e tiramos Vale, tá? Aí a gente vê aqui, ó, que Taurus Armas foi uma loucura de volatilidade, ó. Isso aqui é tudo oportunidade de trading, tá, pessoal, ó? De operações de swing trade, de um positionzinho, né? Swing trade mais longo, mas são tudo oportunidades, ó. Grandes altas e grandes quedas, volatilidade, né? A gente vê a recuperação boa de Petrobras aqui também, né? Que chegou aqui, ó, no patamar perto de... Isso aqui a gente está comparando os últimos 20 anos, né?
O ponto zero está aqui há 20 anos atrás. Ó. Então, há 20 anos atrás, comparando o que a ação valia para agora, para o que chegou a valer, Petrobras chegou a subir perto de 1.200%, né? Sendo que agora, com essa devolução que tem acontecido agora nos últimos meses, né, após a eleição, o Petrobras está com 933%, né? Taurus está com 500% de alta, o índice Bovespa nos últimos 20 anos valorizou perto de 400%, 398%, né? Dólar valorizou 200%, né? O petróleo subiu 170%, 168%, né? Nos últimos 20 anos, minério de ferro subiu 25%, Cogna caiu 55% para 56%, e o imposto e o IRBR, né, o Instituto de Resseguro Brasil, caiu quase 89% nos últimos 20 anos. Lembrando que a gente mostrou aqui, ó, que aqui é o ponto zero do ativo, né? Me perdoem, não é aqui. Cadê o ponto zero aqui de Instituto de Resseguro? Tá aqui, né? E aqui é onde ele está hoje. Ele está abaixo do valor do IPO, como Cogna também está abaixo do IPO dela, né? O IPO de Cogna foi aqui, ó, em 2008, né? E ela está aqui, ela chamava Croton, né? Para quem não sabe, tá? Croton Educação, o nome foi mudado para Cogna, né? Educação. Então é isso, meus amigos. Para hoje são essas análises, tá? Espero ter passado algo de importante para vocês, de perspectiva, para que todos nós possamos melhorar, tá? Quando você aprende a ter paciência, as suas opções de repente se ampliam. Robert Greene, 33 estratégias de guerra. É isso aí, meus amigos. Um dos pontos importantes para que a gente traga para as nossas raízes, né, é a paciência, né? A gente precisa ter paciência para trading, a gente precisa ter paciência para a vida, inclusive para que a gente possa ter a tranquilidade de análise e de fazer as escolhas das melhores opções, né? O idiota é um prisioneiro de seu orgulho. As coisas têm que ser sempre do seu jeito. Isso também se aplica à pessoa que é enganadora ou que faz as coisas erradas. Ela sempre tenta se justificar. Frei Arcenius, Grécia. Essa frase foi tirada daquele livro, né, pessoal, da pós-crise, né, do subprime, né, do Michael Lewis, né, que é o mesmo autor da Jogada do Século, né, daquele livro, e tem o filme também, A Jogada do Século, muito interessante de se assistir, tá? E aqui ele está dizendo o que acontece muito no mercado e também acontece na vida como um todo, né? Orgulho é uma característica muito perigosa para o mercado. A pessoa que não dá o braço a torcer, que não é flexível, que quer a coisa sempre do seu jeito, acha que manda no mercado. E o mercado é que manda na gente, né? Sempre falo aqui que nós somos seguidores de tendência, né? E a mesma coisa a pessoa enganadora, né? Que às vezes engana até a si mesmo e sempre ela acha alguém para culpar, alguma outra coisa, que nunca a culpa é dela, né? Ela sempre acha alguma coisa para se justificar, né? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. C.S. Lewis, né? É isso aí. Orgulho. Nunca finja que não é um cavaleiro ou tente se diminuir porque acha que isso deixará os outros mais confortáveis. Mostramos aos outros o maior respeito oferecendo o melhor de nós mesmos. Ethan Hawke, O Código de um Cavaleiro. Isso aqui, pessoal, faz parte de um livro muito legal, tá? Que chama O Código de um Cavaleiro. Esse autor aqui, se eu não me engano, ele é neto, né, desse cavaleiro que deixou esse texto escrito, tá? No leito de morte, na guerra, né? E tem muita sabedoria, tá? Vale muito a pena. No caso aqui dessa frase, é muito latente a gente misturar humildade com ser bobo, talvez, alguma coisa assim. A gente ser quem nós somos, grandes ou pequenos, não tem nada a ver com humildade ou não, tá bom?
Todas as pessoas são diferentes, umas têm uma qualidade maior em determinada atividade, como outras em outra. Eu particularmente estou há muitos anos no mercado financeiro, no empreendedorismo, e no karatê, né, nas artes marciais e tudo, e talvez conheço mais do que boa parte das pessoas sobre isso. Porém, se eu tiver que fazer uma manutenção numa piscina, se eu tiver que fazer um projeto de uma espaçonave, eu não sei nada, tá? Como eu não sei muita coisa de jardinagem, uma pessoa experiente na jardinagem me coloca no bolso. A gente não é superior em todas as coisas, a gente sempre está aprendendo, né? E a gente precisa ter essa humildade. Porém, a gente não precisa ter a besteira de se diminuir na nossa atividade, onde a gente trabalha. Não precisa também ser prepotente, claro. Mas a gente tem que ser quem a gente é, fazer as coisas bem feitas e pronto, né? Tá? Não adianta tentar negociar com o tigre quando a sua cabeça já está dentro da boca dele. Winston Churchill. Essa frase, pessoal, ela foi dita por Winston Churchill num momento muito crucial da história que talvez a gente esteja vivendo agora também um pouco, né? Essa frase foi dita dentro da circunstância no qual a Inglaterra estava sendo atacada de forma muito pesada, né? E o tigre eram os alemães, né? Os nazistas. E o que ele falou é que o povo tinha que ir para a guerra, né? Chega um ponto que a covardia, meus amigos, nada mais gera do que a escravidão, né? E talvez estejamos num momento, acho que é bom todos refletirem, né? Todos nós refletirmos do que tem que ser feito nesse momento de agora. Que talvez a nossa liberdade e muita coisa está em risco, né? Tudo bem? Muito obrigado, tá bom, meus amigos? Espero ter deixado coisas positivas aqui para todos nós, de reflexão sobre mercado, sobre vida, né? Essa é a ideia sempre dos nossos textos, das nossas análises e tudo. A gente não tem objetivo e nem estamos aqui para dar call de marketing nem nada. Esses vídeos sempre vão ficar aqui como uma demonstração da utilização do Setup JJ, né? No sentido de como analisar um movimento de mercado dentro dos indicadores, né, que nós usamos, que a gente chama de relógio suíço, né, que são as engrenagens para que se dê o momento exato de compra, o momento exato de venda, o momento exato de zerar uma operação, o momento de não fazer nada. Esse é o objetivo dessas análises aqui que a gente tem feito em tempo real, né? Nós analisamos o mercado fechado agora na sexta-feira, né? E com uma perspectiva do possível caminho de cada ativo para o futuro, tá? Muito obrigado mais uma vez a todos, tá bom? Até o próximo vídeo. Água fura pedra. Os